Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Pano de Fundo Podcast, o 5º episódio, agora comigo, Luciene Miranda, sou jornalista, tenho 25 anos de carreira e a honra de chegar a esse projeto agora, nos estúdios da .com aqui em São Paulo, capital. E você vê a decoração aqui especial também, os quadros da artista plástica Sandra Valentim e entrevistados super especiais. Mas antes, eu queria dar o contexto aqui da chegada aqui ao projeto. Antes, eu tive a honra de receber o figurino da Gazi e estar com os acessórios da Vicky, também preparada para falar com vocês. E é uma grande alegria estar aqui nesse projeto, o Pano de Fundo Podcast. Por quê? Porque ele traz pessoas que estão de fora dos holofotes da mídia, mas fazendo coisas incríveis para a humanidade. É o caso dos nossos convidados de hoje. Um deles é o Abdul Jarur, tá? Ele é presidente da ONG Identidade Humana. Ambos os convidados hoje, eles estão ligados à causa dos refugiados, dos apátridas, que é uma questão muito séria na atualidade. Muito obrigada pela sua presença aqui, Abdul. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite. Sinceramente, fico muito honrado e espero que podemos realmente transmitir essa trajetória, as nossas histórias aqui para as pessoas, porque são histórias muito interessantes a serem compartilhadas. Te agradeço. Com certeza. Ao lado do Abdul, o padre Paolo Parisi, que é diretor do Centro de Estudos Missão Paz. Muito obrigada, padre, pela sua presença aqui hoje. Olá, muito obrigado. É uma oportunidade de pautar um tema tão atual para o mundo e para o Brasil. E com certeza, muita gente precisa dessa conscientização também ainda hoje em relação a essas pessoas que sofrem essa realidade, que precisam de acolhimento e não necessariamente recebem nos lugares que buscam, né? Que buscam segurança, que buscam uma morada, né? Sim, estamos falando mais ou menos, no caso do Brasil, de 2,5 milhões de pessoas em situação regular. E não podemos esquecer dos brasileiros fora, 4.300.000 que estão fora do Brasil e que também vivem como migrantes. E uma pequena parte, 1.200, como refugiados. Todo mundo esquece que o Brasil tem refugiados no exterior, 1.200. Verdade. E, Abdul, você foi um refugiado, veio, buscou segurança aqui no Brasil, fugindo de uma guerra da Síria, uma situação complicadíssima. Você chegou em 2014. Conta pra gente como é que foi essa mudança sua. Você encontrou o que você buscava aqui, facilidades, acolhimento? Como é que foi essa transição? Realmente foi o caminho do refúgio, um caminho muito dolorido, um caminho de sofrimento. Então eu sempre falo que os refugiados, imigrantes em geral, são guerreiros, porque o que eles enfrentam nesse caminho de migração, em especial a nossa migração, uma migração forçada. Simplesmente a gente estamos saindo, fugindo do perigo para salvar nada mais do que a nossa própria vida. E a vida é sagrada. Eu sou vítima, uma das pessoas que tive que fugir da Síria. A Síria sofreu uma guerra civil, né? Um povo que enfrentou o seu regime, seu governo militar da Síria, e começou a guerra civil. Por conta dessa guerra, no pleno século XXI, depois da Segunda Guerra Mundial, a maior crise humanitária foi a crise da guerra da Síria, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Que idade você tinha quando veio ao Brasil? Eu cheguei com 24 anos. Exatamente, cheguei dia 8 de fevereiro de 2014. Por que você escolheu o Brasil? Não foi uma escolha, mas foi uma circunstância no qual eu consegui fugir daquele lugar. Então, o primeiro ponto, eu estava querendo que realmente algum país que puder me reconhecer como ser humano, que tem uma vida, que está buscando uma proteção. E, de fato, foi no qual o Brasil
oferecer um visto humanitário para a população da Síria. E graças a esse visto, eu consegui chegar no Brasil. O que estava buscando no Brasil? Sim, encontrei. Qual era a sua realidade lá? Era bombardeio? Que situações você passou lá? Pode descrever para a gente? Realmente, assim, olha, eu sou também uma das vítimas que sofreu nessa guerra. Então, meu corpo está marcado com estilhaço de bomba. Tenho umas 5 marcas bem fortes aqui no meu corpo. Sofri dia 5 de maio de 2013. Minha irmã, caiu bomba em cima dela, ela perdeu uma perna. E, assim, muitos meus amigos e parentes. Eu nasci numa cidade norte da Síria, a cidade histórica. Lá, a região conhecida como o berço da civilização da humanidade. Eu sou de Alepo, onde passou Abraão, e interior de Alepo, onde nasceu o apóstolo Paulo, da Antioquia, que fica 1 hora da minha casa, exatamente. E aquela cidade, assim, começou a destruição, né? Você vai cair bomba aqui, bomba ali. E as pessoas começaram, né, se deslocando de um bairro do outro, de uma cidade a outra, até realmente uma oportunidade de sair do país não é fácil. Mas os sírios começaram também a fugir, um pouco para Líbano, do Iraque, da Jordânia, da Turquia. E assim as pessoas começaram a se deslocar e começaram a pegar aquele caminho da morte, que eu chamo ele, fazendo a travessia do mar, do Mediterrâneo, atravessando lá da Síria até a Grécia, e no caminho morrem muitas pessoas. E não peguei esse caminho porque eu tenho medo de morrer afogado. Porque eu vi isso no próprio meus olhos. Meus amigos, meus parentes morreram nesse caminho. A minha irmã pegou esse caminho e foi salva, graças a Deus, mas quase ela perdeu a vida com seus filhos. Eu consegui escapar e fui até diretamente para o Líbano, na embaixada brasileira, e onde eu solicitei o visto humanitário. Você perdeu muitos amigos, Perdi muitos parentes? amigos. Quantos? Só naquele bombardeio que estou te falando, nós somos 116 pessoas. E estou te falando aqui uma milagre que podem, né, as pessoas que estão nos assistindo se impactam literalmente com essa história. Porque quando aconteceu esse bombardeio no dia 5 de maio de 2013, a gente éramos 116, morreram 115, o único que sobreviveu foi eu, nesse bombardeio, no Damasco, uma madrugada. Triste, né, Padre Paulo? Queria saber do senhor, por que a escolha do sacerdócio e essa missão de ajudar os refugiados? Eu pertenço a um grupo dentro da Igreja Católica, não muito conhecido, são mais conhecidos dominicanos, jesuítas, franciscanos, um grupo que nasceu em 1887 para acompanhar a migração italiana. E lá pelos anos 50, 60 se abriu a todas as nacionalidades. E, por exemplo, o meu colega assessorou o Papa Francisco na seção Migrantes e Refugiados do Vaticano. Então, nós, nesse momento, estamos em 36 países do mundo. A última abertura foi no Panamá. Sabemos a floresta do Darién, que é um outro Mediterrâneo, quase para tentar alcançar os Estados Unidos. Então, estamos em 36 países do mundo. Aqui no Brasil, estamos desde Manaus até Porto Alegre. E onde atuo se chama Missão Paz, porque os italianos dedicaram a paz quando chegaram durante a guerra. Então, nesse contexto, eu entrei nesse grupo sabendo, escolhendo que seria a pauta da minha vida, migrantes, refugiados, apátridas. Então, isso está sendo a minha vida. Sua origem? Eu sou italiano, perto de Padova. Então, mais ou menos uns 10 quilômetros de Padova, não mais, 20 quilômetros de Padova, uma cidadezinha chamada Marostica, da Idade Média, com um castelo tudo ao redor. Nasci aí e depois deixei e vim para cá. E a missão é aqui, né? Porque o Brasil, a situação é complicada, é mais complicada aqui do que em outros países? Ou há mais campo para trabalho, para acolhimento dessas pessoas? No meu caso, foi, podemos falar, casual. Porque nós, durante a formação, para ser padres, somos deslocados para várias partes do mundo. Então, quando chegou o meu momento, alguns colegas foram para Manila, outros para Chicago, eu para São Paulo, outros para Buenos Aires. E aí aprendemos o idioma e tudo. Depois, a primeira destinação foi a Alemanha para mim. Aí voltaram e falaram, não, você fala português, precisamos em São Paulo.
Eu estava disponível, então vim para cá. Então não foi, vamos dizer, uma escolha, foi umas circunstâncias da vida, mas gosto muito. Eu acho é interessante porque o Brasil tem pontos em comum, mas também diferenças. Eu diria a grande diferença é que a quantidade de imigrantes e refugiados é pequena. A Itália, a Alemanha e outros têm quantidades enormes. O Brasil, claro, são pessoas, seres humanos, então, obviamente, estou falando de números, mas é quantidade pequena. Então, ainda dá para conseguir pautar de uma maneira melhor, mais humana o tema. Em outros lugares é muito mais complicado. Você passaram pelas suas retinas já cenas, eu imagino, assim, tristes e algumas de alegria também, ver a superação das pessoas quando elas recebem o que buscam, quando elas conquistam um lar, segurança, né? Abdul, como é que foi a chegada aqui ao Brasil? O que você encontrou? Você encontrou amigos? Foi difícil a adaptação? Conta pra gente. Foi realmente muito difícil, porque nunca imaginei que um dia a vida vai me tornar um refugiado, né? Eu, quando cheguei aqui, primeiramente eu chorei de felicidade, ficar longe daquele bombardeio, daquele sangue que está sendo derramado no chão diariamente, pessoas inocentes, mulheres, crianças, tudo mais. Para você ter uma ideia, a Síria sempre abre as portas para pessoas como palestinos, os libaneses, os iraquianos e outros imigrantes que eles buscaram a Síria em busca de proteção, de acolhimento. A gente recebeu os refugiados e imigrantes nas nossas casas. Então, para mim, foi muito difícil chegar aqui num país tão diferente, com uma outra cultura, né, ocidental. A língua foi muito difícil para mim. Então, assim, uma questão que eu deparei, a questão que eu venho aqui como refugiado da migração forçada. Eu não venho aqui para passear, eu não venho aqui de forma voluntariada, que a gente fala da migração, escolhi um país. Não, eu não escolhi o Brasil. Eu sempre falo assim, que o Brasil me escolheu de uma forma, porque foi uma oportunidade que Deus me deu. O Brasil abriu as portas para os sírios. Aqui a dificuldade começaram aqui, porque me senti realmente daquele famosa palavra que vocês falam, o gringo. Porque parece realmente eu venho porque eu quis, mas não é assim. Eu cheguei no aeroporto, eu pensava que ter um tratamento específico em acolhimento dos refugiados e imigrantes. E como foi? Bom, na verdade, assim, os refugiados, quando chegam aqui, eles não são refugiados para o Brasil. Nós temos uma lei que acolhe aqui, uma lei de 1997, uma lei voltada, né, uma portaria jurídica voltada ao acolhimento, né, e o conceito do refugiado. Quem é refugiado no Brasil? Então, tem uma lei que considera qualquer pessoa que chega no Brasil, solicita o refúgio, vai ter uma análise de um órgão que chama CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, que é ligado com o Ministério da Justiça, e os demais pertencem a outros ministérios. Nesse momento, eles vão analisar se realmente essa pessoa se enquadra dentro dessa lei. Então, você está dizendo que tem uma burocracia. Você chega cansado, traumatizado, precisando de acolhimento, repetindo essa palavra porque é tão importante. Claro. Um pouco de conforto e você ainda tem que lidar. E quem que não sabe até sobre hoje, a essa guerra burocracia? da Síria? Até hoje. Ainda assim, a gente enfrenta barreiras que realmente são barreiras jurídicas, barreiras invisíveis, e os refugiados e imigrantes sofrem em geral aqui no Brasil, sabe? Então, a minha chegada aqui, como te falei, eu pensei que tinha um sistema, mas, na verdade, eu vi só o governo, né, terceiriza essa questão através de organizações do terceiro setor, que ligadas com a causa dos direitos humanos, causa de migração, do refúgio, etc. Então, exatamente, tem muitas organizações que trabalham e acolhem essas pessoas, né? Mas não é tão fácil assim, né? Estou falando resumidamente, né? O Brasil, historicamente, deram visto humanitária para os refugiados, primeiramente para os haitianos, né? Entre 2010 e
e em especial, né? Depois os sírios, logo depois os afegãos da Afeganistão e logo depois os ucranianos. 4 nacionalidades que conseguiram realmente esse reconhecimento que o Brasil deu para facilitar a chegada, né? A nosso problema é a chegada legalmente, pegar um avião, pegar um ônibus, esse maior problema que está ótimo chegar. Aí a gente enfrenta logo da chegada essa questão de adaptar, de se integrar, de a gente ser acolhido. Quantas horas você ficou no aeroporto? Foi Guarulhos que você veio? Foi, cheguei. Quantas horas até você conseguir ficar em algum lugar, poder descansar? Realmente assim, olha, a gente, como te falando, a gente chega perdido, né? Entendi? Então, assim, como eu não tinha ninguém aqui. Então, eu cheguei perdido aqui. A gente vai se informando até a gente pegar uma condição de transporte, ir num hotel, a gente ficar. Só que assim, tem pessoas que chegam aqui sem dinheiro. Eu cheguei com pouco dinheiro. Gente que fica, acampa no aeroporto, Exatamente, não é? no aeroporto. Dias, exatamente, essa questão. semanas, né? Como os afegãos e outras nacionalidades, né? Principalmente. Então, esse é um sofrimento, né? A gente entende que o Brasil talvez não tenha essa estrutura. O município fala para o Estado fala para o governo federal, mas assim, a gente tem essa questão de sofrimento, né? Sobre o acolhimento verdadeiro. Porque é fácil abrir a porta e você me receber na sua casa. Só que às vezes eu preciso de água, de comida, de cobertor, de roupa, entendeu? Esse ponto que vem nas organizações do terceiro setor que fazem esse papel para ajudar. Veio a experiência, a gente vai falar, claro, Okay. sobre a ONG, né? Essa sua experiência fez toda a diferença para você montar essa estrutura. Padre Paolo, há uma grande diferença entre um migrante, que o senhor é um migrante, e um refugiado. Conta pra gente. Existem leis específicas, no caso de refugiado, de migrantes, e o perfil, vamos dizer, o refugiado, talvez é melhor explicar mais uma coisa. O refugiado está dentro do mundo do migrante, mas nem todo migrante é refugiado. Parece uma brincadeira, mas não é. Ou seja, migrante é aquele que sai de um país, vai para outro, e as motivações são as mais variadas, econômicas, ambientais, etc. No caso do refugiado, alguém que sai por causa de uma guerra, de uma perseguição, de uma ampla e generalizada violação de direitos humanos. Então, tem esta causa ligada à violência, vamos dizer. Então, por isso são refugiados. E a pessoa, ao chegar no país, ele faz a solicitação, já foi explicado, o CONARE analisa e depois dá o reconhecimento ou não, depende do caso. Então, vamos dizer, um grupo específico que precisa de uma atenção especial. Hoje há um grande debate sobre os refugiados ambientais. Alguns dizem que deveria ser refugiados, outros não. De fato, ainda a situação está parada. Do ponto de vista legal, não são reconhecidos. Então, as pessoas falam de refugiados ambientais, mas ainda não há uma lei. E não há nenhum perfil dentro das Nações Unidas que defina essa pessoa. Mas realmente tem lugares que viram desertos, lugares que falta água, que mudou o clima, que não tem como viver, tem que sair. Então, acho que é o que no futuro, ou melhor, já no presente, vamos ter que prestar atenção. E os apátridas? São pessoas que, incrível, não têm pátria. Então, tivemos... O que acontece? Por exemplo? Por exemplo, vem de um país, nasce em outro e não tem o reconhecimento nem do lugar de origem, nem no lugar onde nasceu e fica sem pátria. Tivemos alguns casos, inclusive no Brasil. A Marra, lembro, foi um caso que foi muito veiculado também na mídia, então que conseguiram o status, o reconhecimento como apátrida. Agora, tem outros lugares no mundo que a quantidade é bem maior. Eu confesso que aí na Missão Paz, pelo que lembro, não tivemos nenhuma apátrida. Agora tivemos muitos refugiados, migrantes que nós acolhemos. Só pensar os haitianos, foi falado antes, nós recebemos, desde 2010 até hoje, 37 mil haitianos. Uau! 37 mil. É um número grande. No total, quantas pessoas já passaram pelo centro? Por ano, são ao redor de 9 mil.
pessoas, só que recebe atendimento diferente. Hoje na casa temos, na casa de acolhida, 16 nacionalidades. O grupo principal é formado por Angola, Marrocos, que é um fenômeno novo dos últimos 7, 8 meses, e depois temos outras nacionalidades, República Democrática do Congo, Nigéria, Mali, Venezuela, uma família boliviana resgatada de trabalho análogo escravo, infelizmente, outro drama acontece, também né? que acontece. Principalmente indústria, Sim. né? E depois, em geral, aí a gente de tem esse costura, problema o aqui mundo no da Brasil, moda. né? E depois temos toda a parte de serviços. Hoje de manhã tinha 3 turmas de português, por exemplo. Iniciantes, médio, avançado. E depois tem advogados, médicos. E a sede é onde? Aqui em São Paulo? Sim, no bairro da Liberdade. Então aí temos... Qual é a estrutura lá? Olha, é uma estrutura bastante grande, é um quarteirão inteiro com todo tipo de serviço. Eu chamo que é um serviço integral, porque a gente ajuda desde aprender o idioma até arrumar o emprego, se regularizar na Polícia Federal, e oferecemos espaço para os grupos se reunirem. Ontem tivemos um grupo chileno, são aqueles velhinhos que fugiram da ditadura do Pinochet. Olha. E, ao mesmo tempo, numa outra sala, tinha um grupo do Mali, a Associação do Mali de São Paulo, que estava reunida. Domingo passado foi Filipinas. Então, os grupos utilizam gratuitamente os espaços para levar adiante suas pautas, se fortalecer. E a gente, obviamente, não interage, só oferece o espaço. Precisa de cozinha, pode fazer seus pratos. E como esse centro é mantido, Missão Paz, de onde vêm os recursos? Então, vamos dizer que o recurso precisa de quase 3 milhões por ano para manter tudo isso. Uns 40% vem da igreja, então que a gente coloca como igreja este investimento. A católica. Católica. E outra parte vem de projetos com fundações, da Espanha, da Holanda, doações de pessoas físicas. Temos quase 200 mil que entra através de pessoas físicas e depois através também da nota fiscal paulista, que outro temos senhoras aposentadas que com o celular passa na nota fiscal que é linkada. Olha a importância aí, gente. Incrível. Né? É importante, por exemplo, esse último mês foram 5 mil reais assim, através de notas fiscais paulistas. Então, E como as pessoas podem buscar informações para ajudar o Missão Paz? Então, Pelo site? Ou no site, Missão Paz, é só digitar isso, ou no Instagram, no Face, Missão Paz SP. E aí encontra, temos mais de 120 voluntários nesse momento atuando e 37 colaboradores. Quem quiser ser voluntário também procura Tem espaço. pelo site. Tem é sempre espaço. bem-vindo, né? Você é advogado, você sabe cozinhar, tem brincar com as crianças, tem espaço para todo mundo. E, em média, quanto tempo a pessoa, a família de refugiados consegue uma inserção aqui na sociedade, trabalho, moradia própria? Tem uma média ou isso varia muito? Varia muito dependendo do país, se está sozinho, se está com a família. No caso de mulheres com crianças, que é este perfil novo da Angola, demora muito mais tempo, porque tem que encontrar creche para depois tentar ver se consegue um trabalho. Então é mais complicado. Agora, na casa, as pessoas ficam uma média de 3 meses e, neste tempo, a gente tenta arrumar também o trabalho. A semana passada, um hotel contratou 9 pessoas, esta semana vem contratar de novo. Então, tivemos gente que estava na casa e chegou há 2 semanas que aceitaram. No hotel falam francês, inglês, e aí já arrumaram emprego. Que beleza, E que casa. bom, hein? Que bom. E, Abdu, você aproveitou toda a sua experiência também e montou uma ONG, norteia todo o seu trabalho. Você tem trabalho de consultoria, inclusive consultoria de novela da Globo, com esse tema de refugiados, empresas. Aí tem a ONG Identidade Humana, até Copa de futebol, de refugiados também. Conta um pouco sobre esse trabalho. Bom, na verdade, assim, o nosso trabalho aqui, a gente fala diferente sobre.
A nossa luta aqui como refugiados e imigrantes é ganhar exatamente como a senhora me deu esse espaço, oportunidade, porque nós sempre fomos excluídos de lugar de fala. O protagonismo, a legitimidade que a gente procura. Muitas vezes nós fomos convidados para decorar um evento, um espaço. Então a nossa luta, assim, como nós refugiados e imigrantes, nós queremos demonstrar para os brasileiros, para os órgãos, que também somos competentes, nós temos diferentes informações e nós começamos a se organizar, né, para fazer trabalho ligado com a parte, principalmente, o objetivo desse trabalho é a integração na sociedade brasileira, para quebrar o preconceito, a discriminação, o racismo, a xenofobia. Tudo esse olhar xenofóbico, né, que acontece e, acima de tudo, o estereótipo negativo, que passa muito na cabeça de muitas pessoas por falta de informações. O estereótipo é realmente tem muitas pessoas, e eu encontrei aqui, que eles realmente têm medo, né, com a questão de encontrar ou conversar ou fazer amizade com um refugiado, né? Então, assim, a gente fez um trabalho para chamar a atenção para a sociedade brasileira. Nós estamos aqui, o Brasil, uma nova pátria nossa. Nós somos os novos brasileiros, como exatamente do bisavô de um brasileiro que buscou o Brasil por alguma oportunidade para trabalhar, porque a gente reconhece, com todo respeito à população indígena, que é a terra, são o povo ordinário da terra brasileira. O resto tudo são imigrantes. Sim, são eles. E nós, então, a gente começou a chamar a atenção de criar esse trabalho, como Copa dos Refugiados, outros projetos que realmente ligados à parte de educação, à parte de teatro, né? Eu fui um consultor principal da novela de Órfãos da Terra. Fui convidado pela Thelma Gates e do Rashid, e acompanhei todo esse processo. E realmente, assim, em especial, teve um encontro muito importante no momento que eu resgatei a minha mãe da guerra da Síria. Ela encontrou primeira vez Temos uma foto, né? Você uma trouxe mãe da fotos Síria. aqui. Eu vou pedir Sim. a sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Khadija. Khadija. E uma história muito triste, né? Quando você finalmente conseguiu trazê-la para o Brasil, aconteceu uma fatalidade, não? Muito triste. Após de muitos anos, né? A gente está separado por conta da guerra. Logo ela pisou no Brasil e ela, infelizmente, alguns meses depois ela pegou Covid e faleceu no hospital das clínicas. Eu sinto muito. Obrigado. E queria saber como é que você conquista forças depois de tanto sofrimento da sua vida pessoal, a perda da sua mãe, para continuar nessa missão. Exatamente assim, na verdade, a minha mãe era a minha esperança de lutar, batalhar. Eu cheguei aqui no Brasil e me senti útil na vida dos refugiados e imigrantes. Então, eu comecei fazendo parte de uma luta coletiva extremamente importante. Não é apenas para os sírios, mas para os africanos, asiáticos, para qualquer nacionalidade do mundo que está buscando a salvar sua vida. Então, eu comecei a me dedicar todo o meu trabalho para chamar a atenção, como eu te falei. Dentro desse trabalho, eu realmente que as pessoas, exatamente você agora me perguntou num ponto tão sensível, que as pessoas pensam que só porque eu cheguei aqui, a minha vida está salva, significa a dor não está mais aqui. Mas realmente a gente tem uma dor imensa dentro do coração. Porque eu vou dizer para você, nenhum preço desse mundo vai estar resgatando tudo que eu tinha antes. A minha família, meus amigos, minha terra, tudo que lá convivi. Meu estudo, meu trabalho. Então, eu sempre falo, eu sou eternamente refugiado, porque tudo ficou para trás. Estou batalhando hoje nessa missão para poder ajudar os outros irmãos que estão chegando agora no Porto de Santos, no aeroporto de Guarulhos, no Pacaraima, lá em Roraima, e vários outros lugares, porque o Brasil é um país continental, é um país que sempre os refugiados e imigrantes buscam para poder realmente fazer uma vida nova.
E como eu acabei de falar, eu estou falando que nós somos os novos brasileiros. Isso que nós queremos passar para os brasileiros, para respeitar também o nosso dor, não esquecer, para nos acolher, né? Para ter um olhar humanizado. Então, um trabalho no qual, como eu te falei, eu falo sobre minha história hoje em primeira pessoa. Eu não falo sobre número, porque cada pessoa tem rosto, tem nome, tem identidade, tem cultura. Claro, claro. E no Identidade Humana, que serviços vocês prestam para essas pessoas que precisam tanto de amparo, tanto dessa ajuda, dessa orientação quando chegam ao Brasil? Então, a Organização da Identidade Humana pertence que foi um fruto de luta. Está no Brasil, nos 7 estados, e fora do Brasil nós temos representantes em 4 países pelo mundo. 100% voluntariado. Infelizmente, eu quero citar para você uma questão muito importante. Nós, refugiados e imigrantes, quando a gente se organiza para trabalhar em prol dessas vidas, e a gente não vê muita valorização da sociedade em relação a isso. Porque uma organização está sendo liderada por refugiado e imigrante e a gente vê, nós não estamos sendo apoiados, não tem apoio. A gente sofre, muitas vezes projetos morrem, muitas vezes associações, organizações lideradas por refugiados e imigrantes morrem. Por quê? Morre significa acabou, porque ninguém tem interesse em investir e apoiar. Como é que o Identidade Humana sobrevive com que recursos? Exatamente isso. Então, nessa rede... Da onde vem o dinheiro para manter a ONG? Nessa rede tem organizações só privilegiadas, como te falar. Então, assim, eles olham para nós como concorrentes, mas a gente vem para somar e multiplicar. A identidade humana, eu volto a falar que 100% voluntariada vem de coração do ser humano. Mas vem de doações? De onde vem os recursos? Não tem recurso, vem da coração da pessoa, só 100% voluntariada, ninguém remunerado. Nenhuma pessoa remunerada da ONG. Nós de voluntariados, eu usei esse método de cada voluntariado, ele pode, além de doar seu tempo, ele poderia também ajudar com um pouquinho que ele pode, né? Para poder a gente manter o local, a nossa sede que fica na Praça da Sé, Rua Silveira Martins, 37, no 9º andar, e outros lugares, porque você sabe que tem gasto, né? Claro. Então, assim, a nossa parte agora sobre outras questões de material, como cestas básicas, vem de parceiros. Se tiver cesta básica, material de higiene pessoal, entendeu? De roupa, tudo vem de doação. Deve ser muito de pessoa difícil muito fechar difícil. Essa conta, hein? É muito difícil, estou falando para você. A gente não consegue. Você vai olhar as organizações que trabalham em prol da causa migratória, quem que realmente mais forte, quem que consegue se manter ao pagar um salário, só as organizações já sabem quem são dentro da rede. Organizações lideradas por refugiado e imigrante, a gente começa com esforço, com tudo assim, sabe assim, a gente luta muito para se organizar, só que por falta de apoio, não tem interesse de apoiar, o projeto morre. E quais são os serviços que vocês prestam? A gente presta assistência social. Recentemente lançamos uma parceria com faculdades, que a gente tem algumas faculdades sobre atendimento psicológico, porque saúde mental, infelizmente, é muito desvalorizado no sentido assim, eu não vejo muitas organizações trabalham para atender os refugiados, imigrantes, de tratar a questão de saúde mental, que é uma questão muito essencial para poder dar uma força para os refugiados e imigrantes se erguer. Eles vêm destruídos. Exatamente. Psicológico, então, assim, a gente presta a nossa coordenadora, a Paula Brasil, e assim, nós temos assistência jurídica, assistência social, né? A gente tem alguns projetos, como eu te falei, com apoio de alguns parceiros, não é financeira, mas apoio de material, de local, a gente consegue realizar. São quantos voluntários, Abdul? Nós somos mais de 70 voluntários. E são quantos atendidos? A gente atende mais ou menos por mês, tipo assim, falando de nível no Brasil,
por mês, mais de 500 pessoas. É bastante. Para fazer alguma doação ou ajudar como voluntário, como é que a pessoa faz, busca informações? Então, basta assim entrar na rede social, no Instagram, Identidade Humana, e lá a gente consegue realmente atender. Ou eles podem ir diretamente na rua Silveira Martins, na Praça da Sé, 37, no nono andar, só procurar Identidade Humana, procurar a gente, aí eles vão realmente poder encontrar e poder ajudar de alguma forma. Olha lá, gente, ó, passamos os serviços dos dois, Missão Paz, Identidade Humana, vamos ajudar, vamos ser voluntários, fazer doações, sempre tem algum jeito de ajudar, não é, padre? Algum jeito. Sempre tem. E lembrando, esqueci que tem a ACNUR das Nações Unidas, que apoia também a Missão Paz. Tinha esquecido este detalhe, apoia a aula, as áreas de português e empregabilidade, estes dois setores. Eu acho que tem muita maneira diferente, realmente. O que me chama a atenção, às vezes, é as doações das pessoas físicas. Você olha, tem pessoas que doam R$20, pessoas que doam R$30, pessoa que doa mais. Então, você percebe, dependendo da possibilidade de cada um, que oferece o seu dinheirinho. Mas também o tempo é precioso. Então, quem se doa como psicólogo, psiquiatra, advogado, aula de português, médicos. Tem uma médica que trabalha nas clínicas, mas ela consegue tirar terça-feira à tarde para estar aí. Ela atuou no Haiti, em vários países da África, fala um monte de idiomas, é uma bênção. Até porque quem vem, por exemplo, de outras tradições culturais, a mulher quer, às vezes, uma mulher para ser atendida. Sim. Então, o fato dela ser mulher, então, tem muita procura. Então, realmente, se pode ajudar em muitas maneiras. E bem como o Abdul lembrou, todos nós somos migrantes de alguma forma, né? Os nossos ancestrais aqui, a não ser que a gente seja de algum povo indígena, o povo originário, mas todos foram migrantes. Então, questões como xenofobia, essas coisas, é uma ignorância, é falta de informação, porque a gente vem dessa origem. Né? O preconceito é falta de informação, de orientação, não é, padre? Depois existem preconceitos ligados à religião do migrante, à cor da pele do migrante, e ainda não há aquela instrumentalização que acontece, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, onde o migrante é alvo porque é a causa de todos os problemas sociais, desemprego e tudo. Então, se joga no migrante por interesses políticos, normalmente a extrema-direita utiliza para atacar os migrantes. São os culpados de tudo. No Brasil ainda não temos isso, apesar que eu diria estamos acompanhando retrocessos. Desde o ano passado, nós temos dentro da Missão Paz uma área que é chamada Advocacy e Incidência Política. A grande contribuição foi na nova Lei de Imigração de 2017, a Lei Municipal e muitas outras. E agora estamos nos posicionando, estamos incomodando bastante a nível federal. Por quê? Porque estamos tocando algumas feridas. Por exemplo, afegãos e haitianos, para receber o visto humanitário de entrada, tem que ter a vaga garantida numa instituição da sociedade civil conveniada com o Ministério da Justiça. A última portaria foi de 30 de dezembro, bem significativo, no meio das festas. Então, estamos dizendo que isso está limitando a entrada. E a maioria das instituições não entrou a se cadastrar, porque estão contra esta política brasileira. E outro, aquela nota técnica que impede que no aeroporto de Guarulhos e outras portas de entrada de aeroportos se peça refúgio para quem está em trânsito, é absurdo. As pessoas que não têm como destino final, por exemplo, Guarulhos, não podem solicitar refúgio. É contra todos os tratados internacionais que o Brasil assinou. E aí daria para continuar. O que a gente está percebendo? Uma pressão internacional, Estados Unidos, para que o Brasil feche a entrada de imigrantes que subiam para os Estados Unidos. Então, podemos dizer, é muito claro este jogo.
Então, o Brasil está obedecendo a esta pressão internacional do Norte. O Abdu conhece os meandros da política, é deputado estadual suplente pelo PSB. Como é que funciona isso, essas portarias, essas normas que vêm, que dificultam? Como trabalhar isso? Como você usa essa entrada na política para ajudar os refugiados? Muito obrigado pela pergunta, Luciane. E assim, queria dizer para você, justamente eu senti a democracia no Brasil, porque a democracia no meu país não tinha. Eu ouvi falar, mas aqui no Brasil eu fiz questão de como o artigo 5º da Constituição brasileira garante os direitos. Eu entrei, após de me naturalizar brasileiro, eu possuí esse direito de me filiar ao partido e de votar e ser votado. Me filiei ao Partido Socialista Brasileiro porque eu acredito nos seus valores e acompanhei, estudei sobre. E justamente quando eu trouxe essa pauta dentro do partido, deu uma, para você ter uma ideia, causou muito, porque as pessoas olhou assim, mas como esse refugiado se filiou e como ele está querendo se candidatar ao próprio as pessoas que estão dentro da política brasileira. Você Imagina, enfrentou esse preconceito dentro do partido? Dentro, você tem pessoas que realmente não estão me aceitando. Para você ter uma ideia, outras pessoas da sociedade falam, o cara chegou ontem, está entrando na política, o cara vem para roubar, mas não sei o que, tanto sofrimento que eu passei dentro, só porque um refugiado corajoso entrou e trouxe uma pauta em nome da legitimidade, do lugar de fala, de protagonismo, para trazer essa pauta. Eu quero falar sobre a minha causa, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória. Estou trazendo uma causa que nada mais pertence aos direitos humanos. E realmente eu consegui trazer essa pauta, foi um pouco construir esse respeito. Hoje eu respondo como dirigente nacional, coordenador nacional de políticas públicas voltadas aos refugiados, imigrantes, apátridas e exilados políticos dentro do Movimento Popular Socialista do Partido Socialista Brasileiro. Essa conquista que eu consegui abrir em frente para poder justamente, olhando para os refugiados, falar, você tem direito, aqui no Brasil tem democracia, entra comigo, soma, trazendo, independente da sua, você da esquerda, direita, centro, independente da qual é sua visão na política, entra e participa. Nós temos a luta pela, como a lei de imigração de 2017 também, um dos objetivos de a gente se integra e dando essa inserção dentro dos sindicatos e da participação política. Então, a minha entrada justamente para avisar os políticos, hey, vocês que pertencem à Casa Sagrada, à Casa Parlamentar, vocês que escrevem a lei, apresentam o projeto de lei, olha para nós como exatamente um médico, quando eu vou no médico, antes de ele me dar uma receita, para ele me examinar e saber onde está a minha dor. Então, trazendo esse conceito, trazendo essa questão sobre refúgio e imigração, quando eles vão fazer uma lei, trazendo um debate, uma discussão para desfazer parte. A nossa boca foi amordaçado. E estou falando para você, não é fácil você trazendo esse pauta dentro da política brasileira. Porque por mais que vou te dizer, muitos políticos falaram para mim, Abdu, infelizmente, a sua pauta não traz voto. Olha Sabe só. por quê, Luciane? Por quê? Porque os refugiados e imigrantes, enquanto eles não possuem cidadania brasileira, não têm direito de votar. E quando não tem direito de votar, como você quer que um prefeito, ou um vereador, ou um deputado, ele para e fala, não, eu vou liberar uma emenda, eu vou apresentar um projeto sobre essa categoria, não vão estar virando as costas, Luciane. Por isso, a gente estamos lutando desde 2009 de um movimento sobre direito de voto e apresentando também como um projeto de lei de um deputado federal, o Zaratina, apresentou para que os refugiados e imigrantes tenham esse direito de voto, como os demais países da América Latina e do mundo. Alguns países, eles aceitam que os refugiados e imigrantes têm esse direito de votar, como na Argentina.
pode votar de nível municipal. Você conquistou, além de representatividade, uma facilidade de comunicação com a mídia, usando a mídia. Você tem muitos seguidores nas redes sociais, você produz vídeos também, isso facilita muito na comunicação. Conta um pouco pra gente dessa experiência. Exatamente, Luciana. Eu, na Síria, eu tinha minha própria empresa. Empresa de quê? Eu tenho uma empresa de vender produtos eletrônicos, notebooks, celulares. Lá na Síria também eu comecei a fazer alguns cursos voltados ao marketing digital. Eu estou falando isso para você, comecei a saber o impacto da mídia, né, na sociedade. Então aqui, desde que a minha chegada, eu comecei a falar assim, eu sou advocacy, sou a porta-voz dos refugiados e imigrantes. Você trouxe vídeos pra gente assistir. Exatamente. Vamos mostrar um trechinho do vídeo do Abdul? Conta a história dele. Então, você tem essa facilidade, né? Exatamente. Dessa narrativa, não é, Abdul? Isso. Olha lá, mostra você, o seu cotidiano, sua paixão pelo futebol. Isso é muito importante, essa linguagem, né? Você forma opinião, não é? Exatamente, sou formador de opinião e isso assim tão importante como te falei, eu descobri como que a mídia é importante, trazendo para chamar a atenção da mídia, da população, usando esse ferramenta. Eu estou falando da minha história, da minha trajetória, de todo o trabalho que está sendo contribuído, justamente para as pessoas falarem, puxa, olha essa história desse cara, olha dessa causa. E tem imagens, infelizmente, de destruição também ali, né? Infelizmente, Alepo. Exatamente. Esse aqui na Síria, na Alepo, sim. É muito importante isso, porque facilita a compreensão das pessoas, né? Que bom que você tem essa ferramenta também, né? Para conversar, se comunicar. Eu te agradeço também pelo espaço, sabe? É? Exatamente. Eu estou aqui agora, justamente para trazer essa questão. Vamos deixar mais soft um pouquinho o assunto, né? E sempre tem esperança, né? Essa luta toda, a gente vê muita coisa triste também, mas sempre tem motivos para esperança. Conta sobre essa Copa que você promoveu com jogadores refugiados. Como é que está? Como é que é essa experiência? Bom, realmente foi uma experiência muito bonita de eu fazer parte dessa história, né? Eu sou uma das pessoas que trabalharam na frente desse projeto e nós, como eu te falei dos projetos no começo sobre o protagonismo, né? Em 2014 teve apoio do projeto quando nasceu a ideia de dois jornalistas. Eles estavam querendo fazer realmente algumas gravações como os refugiados e imigrantes jogando e alguns momentos depois eu, junto com um refugiado congolês que chama Jean Katumba, presidente da ONG África do Coração, pensamos como nós podemos realmente levar para o Brasil essa Copa, pensando realmente ser uma Copa internacional, Copa Mundial dos Refugiados e Imigrantes, não só nível nacional, mas internacional. E trabalhamos para ser na Argentina, na Inglaterra, tudo mais. E a Copa, como eu te falei, começou bem pequena, lá embaixo da Glicério. O padre também estava presente, porque ele também faz parte dessa história, e a Missão Paz também, e principalmente a Caritas, né? E a Cruz Vermelha e a Agência, né, da ONU para Refugiados, a Acnur. Só que, como eu te falei, a gente começou a pegar essa coordenação, quando a gente tomou na frente, nós levamos para os grandes estádios. A gente começou a organizar como Maracanã, como Mané Garrincha, como Pacaembu, como Arena do Grêmio, e começamos a ampliar nível nacional de uma outra forma. Abdul, conta para mim o que representa o esporte para a autoestima dessa pessoa que passou por essas situações que você conhece muito bem. Que mudança isso promove no psicológico da pessoa que participa? Olha, eu acho que assim, o esporte e o lazer é muito importante na vida do ser humano. A gente trouxe essa linguagem assim, quando você fala o futebol é uma linguagem universal. Em especial, estamos se unindo com uma causa mundial, a causa dos refugiados. Para te dar uma notícia, graças a desse todo trabalho, hoje nós estamos com o primeiro clube dos refugiados imigrantes no mundo. Fica aqui no Brasil, chama Migrante Futebol Clube, e está sendo lá
ele pertence à CBF brasileira, Federação Gaúcha de Futebol, e primeira realização que os refugiados e imigrantes se encontram na vida profissional dentro desse clube, para dar uma vida, porque nós temos muitos jogadores, ele era ex-profissional do seu país de origem, então quando ele fugiu, chegou no Brasil, durante a Copa realizou a integração, apresentou amigos, ficou felizes, conheceu pessoas da mesma comunidade dele, mas o foco a gente para dando inserção desses jogadores no clube, como maravilha, hein? Grandes jogadores, porque o futebol realmente, como você vê, a migração ligada com o futebol, né? O sucesso de muitos jogadores pelo mundo são imigrantes de diversos países. Com certeza. E Padre Paulo, o senhor teve uma experiência aí recente com o saudoso, querido Papa Francisco. Ele que defendeu tanto, né, a questão, o acolhimento aos refugiados, aos migrantes, pregou a paz entre os povos. Como foi essa experiência? Eu situaria também nas duas anteriores, ou seja, a primeira experiência foi em Buenos Aires, 2013. Não, antes, ele não era ainda Papa, claro. Acho que era 2011, por aí. Então, me chamou a atenção uma reunião latino-americana sobre refúgio e imigração. Ele chegou de ônibus com aquela maletinha preta, como cardeal. Fiquei impressionado porque não chegou com motorista, não chegou com carro meio público assim. Já me chamou a atenção a simplicidade deste homem e o carinho para a pauta migratória. A segunda vez foi em Roma, no grande evento Migração e Paz. E aí ele utilizou os famosos verbos pela primeira vez que se tornarão quase uma bandeira: acolher, proteger, promover e integrar, que se tornaram quase um jeito de agir e de propor. E a última vez foi agora, praticamente, final de outubro do ano passado, quando elaboramos o projeto dos próximos 6 anos em nível mundial, como os calabrinianos. Ele nos recebeu e foi bonito, porque foi descontraído. Ele tinha até o texto da mensagem para nos dar em 3 pontos. A uma certa altura ele colocou de lado e foi falando. E o que me chamou muito a atenção, ele pautou o migrante em primeiro lugar, e a nossa resposta tem que ser baseada na caridade, no amor. Ele dizia muito isso. Então, foi uma experiência, até uma coisa, eu falei para ele: o senhor tem muita paciência com todos nós, 1 hora, tantos grupos. Ele me bateu nas costas e falou: olha, Deus tem muita mais paciência de mim. E começou a dar risada. Então, este jeito espontâneo, humilde, e sempre preocupado com os migrantes. Quando abrimos a casa para refugiados em Roma, não passou 1 semana que ele mandou depositar 100 mil euros para aquela casa. Antes de morrer, ele mandou 200 mil naqueles dias antes para uma instituição que não lembro mais, era morador de rua. Então, ele, desprendido do dinheiro, ajudando, mandando recursos do Vaticano para poder ajudar. Realmente um exemplo. Foi um Papa que fez a diferença nessa luta, nessa causa? Eu digo, os outros também tiveram bastante carinho o tema da migração de refúgio. Agora, como o Papa Francisco, não. O Papa Francisco pautou isso do início ao fim. Inclusive, no início do papado dele, ele assumiu diretamente o tema da sessão migrante e refugiados. Ele falou: é um tema tão atual que eu, como Papa, vou dirigir pessoalmente, coisa que nunca aconteceu. Normalmente é um cardeal que faz isso. Então ele tirou de um cardeal e falou: isso eu acompanho. Que legal. E um colega que tenho lá, que foi o secretário dele, me falou que cada 15 dias se encontrava com o Papa Francisco para fazer o raio-x mundial do que estava acontecendo de refugiados e migrantes. Ou seja, ele estava atualizado constantemente. Muito interessado no assunto e realmente uma pessoa influente, todo mundo prestando atenção. Pensa em outras causas, outras defesas dele. A primeira viagem dele foi para Lampedusa. Isso foi significativo. Sai de Roma como Papa para uma ilha que é a porta de entrada
do Mediterrâneo para a Itália e para a Europa. Ele foi lá e ele, me lembro, comentou que temos que ter cuidado com a globalização da indiferença. Foi uma expressão muito forte que ele utiliza, a globalização da indiferença. Gente, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente está no final do programa. Queria que vocês deixassem uma mensagem, principalmente pela participação aqui, que no nosso jeito singelo e modesto, a gente procura passar informação útil para expandir mentes para questões que são muito importantes. Informação é poder e muda muito a atitude. Eu estou aprendendo muito aqui também. Então, queria saber de vocês, né, como foi essa experiência e a importância de se propagar a informação para orientar as pessoas sobre questões tão importantes, tão graves, sérias como essa dos refugiados, dos migrantes. Abdul. Então, na verdade, assim, primeiramente você, né, perguntou para o Padre Paulo, mas queria também saudar assim, o nosso o Papa Francisco. É uma pessoa que realmente eu falo como refugiado, né, eu enxerguei o verdadeiro defensor da nossa causa migratória, dos refugiados. E uma questão que ele sempre defendia isso. E como o padre acabou de falar, é uma perda muito grande para nós refugiados e imigrantes, no qual a gente está vendo o mundo cada vez está sendo muito cruel em relação a desses refugiados e imigrantes. Então, assim, o fluxo migratório está aumentando por conta de guerras, de miséria, de perseguições, etc. E, assim, a gente não estamos vendo pessoas, verdadeiras pessoas, tanto políticos, quanto religiosos, quanto pessoas, empresas, etc. As pessoas que poder defender, né, o direito de migrar. Porque o migrar é um direito humano. Eu estou dizendo assim exatamente da sua pergunta. Eu acredito que o nosso papel é muito importante, né? O papel do Padre Paulo, o meu papel, os demais pessoas que transmitem essa dor, transmitem essas informações. Só você ver o número, só você ver notícias. E, assim, infelizmente, não está tendo mudança verdadeira. Então, a gente está aqui, de fato, assim, trazendo essa mensagem. Uma mensagem no qual também me inspira uma frase do Papa, que ele fala assim: nós somos todos migrantes. Ninguém tem moradia fixa nesse mundo, né? É lindo, então, assim, né? muito importante, assim, Muito e dizer obrigada, assim, só para concluir, que nós somos diferentes, sim, mas não é desiguais. Somos todos filhos de mesma terra. E num jornal do bairro do Raval, em Barcelona, teve uma mão anônima, escreveu: o teu Deus é judeu, tuas letras é árabes, tua pizza é italiana, teu carro é japonês. E ainda, você me chama de estrangeiro, eu sou seu vizinho. Esse aqui de um escritor uruguaio, o Juliano, né? Também trazendo assim uma crítica sobre a migração, no qual a palavra estrangeiro em espanhol, sobre o estranho que vem de fora, como carrega, né, esse estereótipo e xenofobia, né, em cima de tudo. Então, assim... Muito obrigada. Não, realmente, nossa vida, nosso cotidiano está cheio de referências de todos os lugares do mundo. Somos globais, não é, padre? Suas considerações finais. Voltando ao Papa Francisco, eu diria uma mensagem de 2 anos atrás. Ele falava: antes de migrantes são pessoas. Sim. Acho que isso era muito forte, muito claro. Ou seja, nós taxamos com estereótipos, com manchetes, refugiado, migrante, etc. São pessoas. Acho que isso é importante. Nós temos pessoas que são pessoas como a gente, com a nossa dignidade, feitos à imagem e semelhança de Deus, como nós. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui, contando suas experiências, abrindo seus corações aqui. Eu espero que isso faça diferença muito na vida das pessoas, do público que estiver assistindo, a gente,
que as pessoas conquistem mais informação sobre esse assunto. Se tiver preconceito, procurem olhar com mais atenção esse assunto, com mais carinho, porque a gente poderia estar na situação dessas pessoas. Eu agradeço a sua audiência nesse 5º episódio do Pano de Fundo Podcast, eu vestindo gaze e os acessórios da Vicky. Estou toda produzida aqui no estúdio aqui da .com, essa equipe maravilhosa do Pano de Fundo Podcast. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos em todas. Estamos no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, X e outras redes sociais aí que surgirem, a gente vai estar lá também. E eu te espero num próximo podcast, numa próxima conversa com gente que está fora dos holofotes da mídia, mas que faz muito bem para o próximo e faz muita coisa boa aí para a sociedade. A gente vai trazer aqui para a conversa. Até a próxima.